Sejam bem-vindos de novo ao Bora Up Podcast, um caminhão de conhecimento de transformação na área do empreendedorismo. Eu sou o Frank Borges, um dos hosts dessa bancada. Essa bancada só tem conhecimento na alta, transbordando todas as informações que nós precisamos. Como eu falei, eu sou o Frank Borges, da LCK Uniformes e Camisetas. Você é o mestre da uniformização. E ao meu lado... Que isso, Frank? Você me pegou aqui de contrapé. Mesmo? Eu tava aqui escrevendo sobre o nosso convidado. Você me pegou de contrapé, mas você não me pegou desprevenido. Inteligência artificial, meu amigo, tá sempre ligado. Meu nome é Diogo Crispim, da Crispial, o príncipe da inteligência artificial. Uma honra e satisfação estar sentado nessa bancada de novo, Frank. Você sabe que é uma bancada muito rica, que hoje nós vamos ter um cara, você quer falar de organizar a vida financeira do empresariado, se não falar de contabilidade, você nem começou o assunto. Você nem deu o primeiro passo. Então é isso. Vamos lá? Quem que é o cara que vai estar com a gente aqui para dar esse reforço, porque não dá para espremer muito, né? Esse convidado se não tiver de 3. Mas antes, aqui nessa nave, no comando conosco, quem? Se apresente, meu amigo Jonas Olá, Naves. Mundo! Olá, Bora Up! Que bom estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês. Jonas Naves, coordenador de expansão do BNI, Business Network International. Tem que fazer a propaganda. E do Bora Up, diretor de comercial, né, de expansão dessa nave maravilhosa aqui. O melhor podcast sobre empresariado do Brasil. Do Do mundo. Você quer aprender, você quer saber como é que se desenvolve, você quer entender como é que faz uma empresa acontecer. E mais ainda, uma pessoa de valor acontecer, porque tudo é processo, tudo é construção. E aqui no Bora Up nós vamos falar de construção de credibilidade, de uma empresa forte, de uma pessoa forte. Quem que tem aqui com a gente hoje, Rapaz, é um orgulho falar. Vocês de casa aí, de vocês aí das nossas redes sociais, do Instagram, vai ficar impressionado, porque toda pessoa física ou jurídica tem que ter uma contabilidade ou um contador. Hoje nós vamos falar de um cara que é formado em ciências contábeis, pai da Marina, esposo da Marisa, nascido em Séries, olha só, rompendo Goiás, está há 36 anos na área contábil e sócio proprietário da Contec. Conosco aqui, fique à vontade, o microfone é seu, seja bem-vindo, Wellington Santos, a bancada é sua. Meus queridos, muito obrigado, me sinto em casa aqui, né, porque é ambiente de network. Então, muito obrigado, Frank, muito obrigado, Diogo, muito obrigado, Jonas. E estamos aqui para falar sobre contabilidade, falar sobre empreendedorismo e falar sobre planejamento, sobre execução, sobre prosperar. E são assuntos aí interessantes para todos nós. Cara, que bom. Seja bem-vindo, né? Mas antes não podemos iniciar, porque você sabe que todo empresariado tem uma carga de conhecimento e de deveres e obrigações. E nada melhor do que começar com a energia, né? De que forma nós começamos a energia? Com o Monster, né? Nossa bebida oficial. Cara, se você não tiver uma energia dessa para começar a rodar, meu amigo, o caboclo não levanta nem da cama, não tem disciplina e nós David Goggins que faz o cara como levantar. Nós somos fitness, né? Nós tomamos sem açúcar, né? Esse aqui ele tem de tudo, tem sem açúcar, tem com açúcar. Tem frutas tropicais. Esse aqui é monstro. Muito bem. E para dar início, que queremos saber muito mais, mas muito mesmo, vamos te explorar aqui, meu amigo. Fica à vontade. Vamos te virar do avesso. Mas nós gostamos de saber aqui nessa bancada, Wellington Santos, a sua jornada. Nós queremos saber como é o famoso Bora Repórter. O que come, onde vive, o que faz, onde nasceu. De onde veio. Conta para nós sua jornada desde a infância, adolescência, até chegar no empreendedorismo. Por que contabilidade? Por que a contabilidade, que é fundamental, boa. Sim, eu penso que nós devemos iniciar, né, contando a nossa trajetória de como realmente iniciamos, né? Não começamos aí pela contabilidade. E eu tenho uma passagem aí bem na infância, que como começou, como que eu tive ali o meu primeiro recurso. Justamente. E eu falo que foi juntando ouro, só que esse ouro era o cobre, juntando fios de cobre que eu via esparramado na rua ali, que ninguém estava olhando para aquilo ali, ninguém
tinha um olhar para aquilo e eu comecei ali juntando fios de cobre e com isso eu já comecei a ter o meu próprio dinheiro. Trabalhei numa oficina de moto, muito jovens e assim, muito jovem, né? Eu falo que se eu tivesse tido a oportunidade de aprender nessa oficina, talvez hoje eu seria um empresário da área de motocicleta, mas não tive a oportunidade em uma empresa contábil. Olha Então, só. foi nessa empresa contábil que eu comecei aos 14 anos de idade e ali muito dedicado, querendo entender todo o processo, todo o planejamento, entender de que forma que eu poderia fazer ali para prosperar. Então, não fiquei ali só nas atividades que eram me entregues, sempre buscando mais informações. E esse primeiro profissional que eu trabalhei, que era o senhor Eugênio da Cunha Barbosa Neto, então ele me ensinou muito, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, na base ali, né, naquela base da profissão, que é onde a gente vai dar continuidade ou não depois. Como ele me deu essa oportunidade, me deu a oportunidade de buscar realmente o conhecimento, eu acabei ficando pela contabilidade. Então, comecei com 14 anos, vou contar a minha idade aqui, né? Já estou na contabilidade há 36 anos. Uau. E eu penso que essa continuidade também, né, faz dar certo. Não mudei o foco, né? Então, foquei, aprendi a gostar, entendi que a contabilidade é a ciência da riqueza e entendi que a contabilidade é a linguagem dos negócios. Então, não... Sim, meu querido. Sim. Desculpa, mas eu fiquei muito curioso. Você veio contando para nós, como é que você conseguiu o primeiro emprego? Como é que foi isso aí? O primeiro emprego de carteira assinada, né, foi através de um ex-cunhado. Então, foi um ex-cunhado que me levou, né, até o pai dele para que você eu pediu, pudesse conhecer. falou, eu quero trabalhar. Queria trabalhar e, como eu falei da passagem pela oficina de moto, nada contra, mas eu sempre estava em busca também, eu quero um trabalho que eu possa estar mais limpo. Né? Não quero trabalhar sujo. Mas nada de discriminação. Nada de discriminação, mas assim... Opção. Foi uma opção de buscar uma melhoria, né? De poder ter a oportunidade de estar em ambientes também que eu buscasse contribuir mais, porque nesse ambiente que eu estive da oficina de motos, eu não tive a oportunidade de aprender. Então, foi o que me desanimou. Né? E aí eu fui buscar melhoria, mas o primeiro emprego, né, foi através de uma oportunidade de um ex-cunhado que me levou até o pai dele para que eu pudesse ali iniciar a carreira na contabilidade. Isso é muito bom, porque a jornada do empreendedor, ela tem um início, né, o meio e o fim. E a gente gosta muito de explorar esse meio, que agora nós chegamos na contabilidade, né? E qual foi a sua visão quando você entrou na contabilidade? Você sentiu uma paixão, dificuldade? Porque é muita informação. E na época ainda, não vou dizer porque é antigo, não quero te falar de antiguidade ou não, mas assim, era mais difícil o conhecimento, não é isso? Sim. Eu penso que o que fez eu permanecer na contabilidade também foi o curso técnico. Né? Então, nós tínhamos ali o curso técnico em contabilidade. Que existia, né? No ensino médio, né? Ensino médio. Então, o técnico em contabilidade, ele podia exercer a profissão. E aí, como eu comecei com 14 anos em empresa contábil, e logo depois eu fui para o curso técnico, então eu comecei a conciliar o ensino educacional ali com a profissão que eu já estava. Então, eu estava associando, né, a prática e a teoria. Então, isso eu acredito que me fez permanecer. Mas foi uma paixão, sim, porque eu entendi muito cedo, né, onde que a contabilidade poderia chegar. Eu entendi, como eu disse aqui antes, que a contabilidade era a linguagem dos negócios, né, que através dessa contabilidade a gente pode comunicar metas, indicadores, números, né, e os números falam mais do que palavras. Né? Então, foi isso que me fez seguir nessa jornada. Como já dizia, né? Contra
fatos e dados, não tem argumento. Não tem argumento, é isso mesmo. Tá caindo, tá subindo, você vai ver, é com a régua, né? Um DRE muito bem montado. Sim. Aí você consegue ver o crescimento da empresa. E é como você começou a discorrer, né? A saúde financeira da empresa é quem vai trazer futuro, prosperidade, evolução para o negócio. Se o empresário não conseguir enxergar isso de uma forma clara, ele não vai saber quais são os tipos de decisão que ele pode tomar para evoluir, para ir para um próximo nível. Hoje, o que você acha que tem acontecido no nosso meio aí, que tantas pessoas estão quebrando, estão perdendo os seus negócios? Você acha que é uma falta de clareza nisso? Ou são profissionais que não conseguem apoiar o empresário dentro dessa tomada de decisão? Segura essa, que essa pergunta é forte, dá para discorrer muito, né, sobre esse assunto, porque tem duas vertentes aí nessa pergunta sua. De um lado, os empresários contábeis, vou chamar de empresários contábeis, que podem e devem entregar mais contabilidade para os seus clientes. E o que é entregar mais contabilidade para os seus clientes? Nós falamos muito que a Contec, Gestão Contábil Empresarial, é uma contabilidade com um propósito. Então, é uma contabilidade que vem fazendo acontecer. Vocês podem ver que acontecer tem Contec no meio da palavra acontecer. E não foi proposital. Isso aí veio do alto, essa criação aí. Só foi ver depois. Só foi presente que a gente foi ver depois. Então, é contabilidade com propósito, contabilidade fazendo acontecer, que entrega demonstrações contábeis, que entrega indicadores, que entrega informações que contribuem com o empresário para as suas tomadas de decisões. Do outro lado, nós temos um empresário, nós temos um empreendedor não muito informado e que não entendeu ainda o que é contabilidade. Então, eu vou insistir em dizer, porque isso é marcante, né, que a contabilidade é a ciência da riqueza e é a única ferramenta que pode entregar para um administrador de empresa ferramentas capazes de auxiliar para ele tomar as melhores decisões. Então, não tem administrador de empresa sem contabilidade. Ele não vai conseguir administrar se ele não tiver as informações contábeis. E o que a gente vê no mercado? Empresas que não têm contabilidade. Aí vocês poderiam me perguntar, mas existe, velho? É uma grande maioria. Não tem escrituração contábil completa. Então, o empresário, ele entendeu que contabilidade é assinar a carteira do funcionário. Então, dentro do departamento pessoal, a gente começa ali desde a admissão do funcionário até a demissão. Dentro da parte tributária, você tem ali a escrituração de livros e a apuração de tributos, sendo um pouco mais técnico. E a contabilidade em si, essa fica de fora. Ela não aparece. Então, a verdadeira contabilidade, meus amigos, é aquela ferramenta que você vai colocar na mão do empresário e vai capacitar ele de tomar decisões assertivas. Então, você, empresário que está me ouvindo, se você não tem na mão um BI, se você não tem informações na mão, indicadores que te apoiam na tomada de decisão, você não tem contabilidade. Você tem apuração de tributos e departamento pessoal. Uau, eu até coloquei aqui. Porque então as pessoas confundem, né? Vou completar sua pergunta aqui, meu príncipe. As pessoas confundem que contabilidade é um RH, um gerador de guia. Sim. Né? Porque Então, é o famoso, existe a contabilidade e a contabilidade. Agora vou fazer outra adentro ainda para dar continuidade à sua resposta. E tem a visão do empresário também, que acha que a contabilidade, que é o lado de cá, o lado do profissional de lá e o lado de cá, que existe essa função, RH e contabilidade. E vai muito além, né? Qual destrincha para nós o que é uma contabilidade de responsabilidade, que é a Contec? sim, então nós estamos sendo muito sinceros aqui, né? E Que você abriu uma chave para mim aqui agora. Estamos sendo muito sinceros, falando de verdade, falando de
contabilidade que faz acontecer e contabilidade que tem propósito, que é o quê? Que é você entregar informações para o empresário para que ele possa tomar decisões assertivas. Você não vai conseguir tomar decisões com base só em departamento pessoal e com base só em tributo. Mas você levantou uma bandeira aqui que me fez lembrar do passado e que é provocante dizer isso nesse podcast, mas eu vou ter coragem de dizer. E tá aqui para isso. Nós vamos falar isso e vamos bala. deixar registro disso aqui. O que acontece e aconteceu no Brasil? Aí nós vamos ter que trazer aqui uma esfera agora, que é o governo. Ótimo. Então, o que aconteceu? O governo descobriu que a melhor ferramenta que ele poderia utilizar para cobrar os tributos é qual ferramenta? Contabilidade. A contabilidade. Em algum momento, quando o governo descobriu que a melhor ferramenta a ser utilizada para cobrar os tributos é a contabilidade, não vou afirmar, tá? Mas parece que a contabilidade deixou de ser contabilidade. Ela começou a ter um foco mais para gerar tributo também, gerar guia e fazer essa arrecadação para o governo. Maravilha. Aí vamos completar. Então, o que o governo falou? Contabilidade é a melhor ferramenta para cobrar tributo. Do lado do empresário, o que ele entendeu? Ter contabilidade, ter escrituração contábil completa, pode ser um péssimo negócio, porque o governo está usando... Eu contratei o cara para gerar guia e DUA para mim, fazer pagar imposto, né? Isso, então é onde o contador, às vezes, em alguns casos, ele é visto, né, como um profissional que trabalha para o governo e não para contra o empresário. O empresário. Ele trabalha contra o empresário. Representa o maior sócio dele, né? Que é o governo. Isso. Agora vamos trazer algumas questões aqui, mais no ponto de vista de regime de tributação. Então, nós temos aí as empresas do Simples Nacional, né, que são a grande maioria nesse país, e nós temos empresas no lucro presumido. Como o próprio nome diz, o governo presume que você tem uma margem de lucro, e em cima dessa presunção ele te tributa, ele cobra um imposto. Se o governo está usando no Simples Nacional o faturamento para cobrar o tributo, e no lucro presumido também o faturamento, porque ele presume que você tem um lucro e cobra em cima daquilo ali, então, para o governo receber o tributo, ele precisa fiscalizar só o seu faturamento. E aí é onde, mais uma vez, né, a contabilidade deixa de ser contabilidade, porque a contabilidade real, Frank, a contabilidade verdadeira, existe um regime de tributação que chama lucro real. Ele não é para todas as empresas, ele é para as empresas maiores. Mas um bom contador, ele faz uma contabilidade como se fosse um lucro real, mostrando a realidade do que acontece para o empresário. Aí sim, aí essa ciência é a ciência da riqueza, é a ciência da prosperidade, é a linguagem dos negócios, porque você consegue comunicar através dessa contabilidade, você consegue interpretar, entender. Então, até uma opinião aqui do Vladimir Carvalho, eu sempre cito Vladimir Carvalho, que é da Alterdata, é a 5ª maior empresa de tecnologia do Brasil hoje. E ele fala com muita constância e com muita firmeza. Empresa que não tem indicador, ela não sabe para onde está indo. Né? Então, todos nós aqui, né, fazemos parte, né, e conhecemos o grupo de network, BNI. E o que o BNI trabalha? Ele trabalha indicadores, ele tem meta, ele tem indicadores, e as metas e indicadores a gente percebe que é semanal. Elas são semanais. Tem empresa que não tem indicador não sabe para onde vai, é isso? Eu poderia dizer que, em outras palavras também, é que uma empresa sem contabilidade é como um barco em alto mar sem uma bússola. Olha só. Nossa, então imagina um barco em alto mar sem bússola, ele está completamente perdido. E uma empresa sem contabilidade é a mesma coisa. Então o chamado, né, que nós devemos fazer aqui para
os ouvintes, para os empresários, é que valorize a contabilidade, valorize o seu contador, exija do seu contador uma contabilidade completa. Ela pode até ter um custo maior, mas é custo, não é despesa. Isso é investimento, isso vai te trazer retorno e garante a vida do seu negócio, quando você está bem acompanhado. Então, eu até aproveito mais uma vez aqui para falar da Contec Gestão Contábil Empresarial. Por que o nome... acontecer. Por que o nome gestão? Agora eu vou pegar o nome gestão. O nome gestão, quando nós colocamos o nome gestão, é porque nós acreditamos na contabilidade como uma ferramenta de gestão. Então, se a sua empresa tem contabilidade, o contador consegue contribuir com você na gestão dos seus negócios. Então, a gente tem que eliminar essa contabilidade só para fins fiscais. Por que o empresário não é amante do contador, não gosta do contador? Porque ele vê a contabilidade só como ferramenta para fins fiscais, como, na verdade, a contabilidade ela é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta para apoiar o empresário no ponto de vista gerencial. Olha que ótimo isso. E eu vou fazer primeiro. Fique à vontade. Vai lá. Jonas, Crispim, somos todos empresários, nós aqui. E cabe, quando a gente fala de gestão, nós falamos de governo. E a gente vem de uma cultura ou de um tabu muito grande do nosso país, né, quando a gente fala de termo de governo, que é corrupção. Sim. Né? A gente fala de corrupção. Como que acontece, olha só, porque a gente tem um tabu do empresariado de sonegação. Aí você falou de formas de contabilidade, né? E como que acontece de gestão contábil empresarial, que faz acontecer a contabilidade de verdade, consegue romper isso com o empresário, quebrando esse tabu, que a contabilidade ensinar para o empresariado que não é através da sonegação que ele vai melhorar a sua gestão do seu negócio, da sua empresa. Olha só, o tanto que a pergunta é muito boa, muito obrigado. E aonde que nós vamos entrar agora? Nós vamos entrar aqui na questão de comportamento. Quando você tem informação, quando você recebe indicadores, quando você sabe para onde a sua empresa está caminhando, agora, a partir desse momento, a gente falando de uma contabilidade mais atual, uma contabilidade mais próxima do empresário, e nós estamos falando que essa empresa, que nós relacionamos ela com um barco, agora ela tem uma bússola. E quando você tem uma bússola, você começa a mudar de comportamento. Então, não é que o empresário quer sonegar, é que ele tem um comportamento e uma cultura que ele acredita que ele tem que sonegar para sobreviver. E a contabilidade consegue ensinar, a contabilidade consegue mostrar, através de gestão, que ele está rasgando dinheiro, que ele pode estar gastando onde não deve, que ele está fazendo investimento onde não deveria, que ele está com uma taxa de juros mais alta do que ele deveria estar. Então, a contabilidade ela realmente vai trazer toda uma direção para uma mudança de comportamento. E você começa a ver que esses empresários, eles começam a crescer. Então, vou trazer aqui um case de sucesso, vou proteger a identidade, né, desse empresário, mas eu posso falar até onde esse empresário está estabelecido. Ele está no Médio Norte goiano, e é um empresário que ele trabalhou como funcionário muito tempo. A esposa veio da educação. Uniram os dois, contrataram a Contec e começaram a crescer. Começaram com uma loja, hoje estão com 5 lojas. E o que esse empresário fez e o que ele faz e qual foi a nossa conversa com ele? Wellington, nós seguimos rigorosamente a orientação de vocês. Então, a gente caminha dentro da orientação de vocês. Porque, vamos lá, nós já vivemos num país que a maioria dos produtos você compra 100% com nota. Então, dificilmente hoje existe no mercado produtos que você consegue comprar sem o documento fiscal. Se você compra com documento fiscal, você vai ter que dar saída com documento fiscal. Então,
só fazendo uma analogia, do jeito que entra, vai sair. Entrou com documento, vai sair com documento. Se a maioria das empresas compram com esse documento, de que forma que elas estão dando essa saída sem documento fiscal? Estão na ilusão, não estão orientados e estão acumulando um estoque que, na verdade, não existe. Porque quando ele deixou de emitir o documento fiscal, a mercadoria saiu. E o estoque contábil ele fica. Então, ele não está resolvendo um problema, ele está só protelando. Ele está transferindo. Ele está aumentando um problema, ele está jogando esse problema para frente. E por que ele faz isso? Voltando na sua pergunta, por falta de orientação. Aí, por falta de orientação, ele tem um comportamento inadequado. Então, em todas as áreas, né? Em todas as áreas, por que às vezes nós temos comportamento inadequados em relação à nossa saúde, que eu considero que é o bem mais precioso que nós temos? Porque nós não buscamos uma orientação de um profissional. E aí nós fazemos do jeito que a gente acha que é. Então, assim como na saúde, vou trazer essa analogia, é também na contabilidade. Olha só como que a Contec entra em uma empresa hoje. Nós não entramos em nenhuma empresa, nós não assumimos a contabilidade de nenhum empresário sem antes fazer um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele é o quê? Ele é os exames. Então, quando você vai ao médico, o médico te pede exames para depois ter uma conversa ali mais aprofundada com você. A Contec faz da mesma forma. Então, o empresário chega, nós fazemos um diagnóstico dos últimos 5 anos na empresa dele. Depois desses diagnósticos, aí nós temos ali uma análise, um relatório, onde nós temos os pontos de controle interno, e aí para cada ponto desse, a gente tem ali quais são as implicações e riscos daquele ponto estar naquela situação. Qual é a nossa sugestão e qual que é o prazo para regularização. Então, não quer dizer que esse empresário vai regularizar em 3 anos o que ele não fez em 30. Mas ele começa a ter uma mudança de comportamento. E é essa mudança inicial que leva ele para um futuro melhor, para uma prosperidade, para uma legalidade. Porque, eu repito, ninguém quer estar na ilegalidade ou na ilusão. Nós estamos por falta de conhecimento. O desconhecimento é que causa isso e que nos coloca nessa situação. Perfeito. A Contec hoje ela está em Ceres e Goiânia. Sim, a Contec nasceu em Ceres. Então, assim, nós somos uma empresa que já está no mercado há 55 anos. Eu sou o primeiro sucessor dessa empresa. Nasceu em Ceres. Depois ela veio para Goiânia em 2008. Então, nós estamos em Goiânia desde 2008. É uma filial ou não? É um outro CNPJ. São empresas diferentes, são... Do mesmo grupo. Do mesmo grupo, mas são sócios diferentes. Então, uns quis empreender, outros não. Então, a gente abriu em Goiânia e depois tivemos a oportunidade de abrir em Itapaci. Então, hoje, só para entender o quadro societário, né, dessa empresa, nós somos 6 sócios. Comigo, nós somos 6 sócios, cada um atua numa frente. Então, hoje eu estou no estratégico. Então, sou eu que cuido ali de todo o planejamento estratégico do negócio. Aí nós temos um sócio que está na inteligência contábil. Esse sócio ele vai até o empresário entregar o produto final. E cada um de nós tem o nosso time. Nós temos um sócio hoje que é o diretor operacional. Nós temos um sócio hoje que é exclusivamente financeiro, contador focado em financeiro. Temos um que cuida do patrimônio e temos um que cuida do comercial. Então, ficou muito bem distribuído. Que todos juntos cuidam do patrimônio, que é a empresa de cada cliente seu. Perfeito. E aí, eu não me limito aqui em dizer, né, porque eu quero fazer um fechamento dessa questão de sócios, que além dos sócios cotistas, nós temos 5 sócios participativos. Quem são esses sócios participativos? Eles não participam ali no contrato social, mas eles
nós temos uma sociedade em conta de participação onde eles participam do resultado. Quem são eles? É o tático da nossa empresa. Então, os sócios cotistas, eles estão no estratégico. Os sócios participativos estão no tático. E, além do sócio participativo e cotista, nós temos prestadores de serviço e os seletistas, que são os de carteira assinada. Então, por que eu trago essa informação? Porque o empresário, ele foi preparado e ele tem um trauma de sócio. Mas o sócio, ele pode ser muito bom, mas de que forma que esse sócio pode ser muito bom, empresários e ouvintes? Você precisa ter um acordo de sócios, você precisa ter as funções bem definidas e nesse acordo de sócios ficar definido o valor de retirada pro labore e distribuição de lucro. Então, ninguém entra na área de ninguém. Cada um faz aquilo que faz melhor, que faz bem feito e todos têm tempo para trazer crescimento para esse negócio. Né? Porque a gente vê muito no Brasil, né, o eu empresário. Né? Então, ele está preso no negócio dele, tentando fazer tudo, tentando ser tudo, e aí ele fica barrado no crescimento. Eu achei muito interessante. Na verdade, eu estou aqui pirando. Mais uma vez, a cabeça está... Não, eu vou ter que tirar o cérebro, colocar dentro do congelador, dar uma esfriada para depois voltar para o segundo bloco. Nós vamos ter que ter segundo bloco. Olha aqui. Tanto de anotação que você escreveu. Porque o que eu estava vendo algumas das discussões que você veio trazendo e analogias, né? A contabilidade como uma bússola para um barco, ou o contador, gestor, dando suporte como se fosse um nutricionista, um nutrólogo. E eu enxergo que o empresário precisa realmente abrir a cabeça para isso. Porque existem indicadores muito simples da gente ver dentro de uma empresa e que algumas vezes o empresário ele tem negligenciado isso. Talvez pela situação histórica, como você trouxe, né, Wellington? Ou uma questão mesmo de desconhecimento. Mas não dá, por exemplo, para você entrar dentro de um consultório de um nutricionista e você não se pesar. Você precisa pesar. E ver se aquilo que o nutricionista está te orientando, se minimamente o seu peso está subindo ou está descendo. Perfeitamente. E aí, você precisa mensurar, que é o DRE. Sim. Né, que é o nosso painel ali. Eu preciso entender se a balança sobe ou desce. Mas quem já passou, deu uma tapeada aí num nutricionista em algum momento, entende que também não necessariamente subir o peso, ou no caso de uma empresa, descer o lucro, quer dizer que a empresa está ficando menos saudável. Se você não tiver um acompanhamento e uma orientação, você não vai conseguir saber que, por exemplo, um aumento de peso quer dizer que você está aumentando massa muscular. Ou no caso de uma empresa, né, o lucro ele está diminuindo ou o seu faturamento ele está diminuindo porque você está fazendo um tratamento desses seus clientes e agora você está trazendo uma carteira mais saudável para o negócio. E essa que é a importância de uma empresa, né, de contabilidade com responsabilidade. Gostei muito da analogia e queria fazer essa contribuição, porque para mim fica muito mais fácil, né? Um empresário precisa entender, não dá para você dirigir um carro sem painel. Perfeito. Né? Só tem um plástico preto lá, só você volante. Não sabe, só o volante. Eu vou dirigir meu negócio e eu vou meter uma fita adesiva aqui, eu não quero saber temperatura de motor, combustível, velocidade que eu estou rodando. Né? Não, vamos tirar os retrovisores também, que aí o trem vai ficar o puro ó do Borogodó. Isso aí é o que o empresário brasileiro tem feito e talvez você acha que... Eu já estou vendendo a Contec, não tem jeito. A gente tem que começar a conversar, é assim, eu preciso de um contador que ele me dê esse suporte. Mas no caso de alguém que more nos Estados Unidos e nos acompanha, como é que a gente conseguiria enxergar um contador que vai me dar um suporte adequado, né? Que eu vou enxergar lá os parâmetros do meu veículo e eu vou conseguir rodar legal. Perfeito. E eu vou completar essa pergunta do Crispim,
que é com analogia também, né? Que a gente fala muito de profissionais, né? E tudo que você falou aqui, e completando qual que é a diferença de um bom gestor de contabilidade, que não é a profissão, mas é o profissional que faz a diferença, né? Agora é contigo. Sim. A ciência existe, né? As ciências contábeis está aí. Foi criada em 1494. Então, olha só há quanto tempo a ciência está aí. E será que essa ciência está sendo utilizada? Então, eu vou pegar primeiro aqui a analogia do carro e te agradecer aí por quase esse fechamento aí que você fez. Foi perfeito. Eu penso que a gente conseguiu discorrer, né? Você conseguiu discorrer na sua fala um pouco aí, né, do muito que a gente já falou aqui, mas de forma muito clara, muito cristalina. E aí eu vou trazer a questão do carro, porque todos nós, brasileiros em especial, somos apaixonados por carro. Por carro. E quando você senta ali, né, quando você se posiciona ali, de trás do volante, ali no banco do motorista, o que você tem à sua frente? O Diogo trouxe isso, um painel. E esse painel, ele traz ali para você temperatura, ele traz velocidade, ele traz autonomia de combustível, rotação de motor, controle de seta, farol e uma série de requisitos, né? Temperatura, que a gente pode discorrer. Tudo. Tá, e aí agora vamos para dentro da empresa. Então, o empresário adora uma cadeira de executivo também. Então, ele chega, senta em cadeiras igual essas que nós estamos aqui, ou até melhor, e aí, agora ele está sentado ali para dirigir a empresa dele. Olha só essa analogia com o carro. Agora eu estou aqui para dirigir a minha empresa. Olha para frente. Cadê o painel? Né? Então, como o Diogo colocou aí, né? Para você, empresário que está em qualquer lugar do mundo e que talvez é um investidor aqui no Brasil, como que você vai dirigir o seu negócio aqui? Através de um painel, dessa analogia que a gente fez com o carro. Então, você precisa de um painel com os principais indicadores que você possa tomar as melhores decisões e que seu negócio não venha a quebrar. O que faz a empresa quebrar é falta de informação, é falta de indicadores, porque se você tem a informação, você muda a rota. Então, como analogia aqui, né, da selva, né? Nós estamos aqui, nesse exato momento, a gente sabe que tem um leão aqui a 2 quilômetros de distância. Qual é o risco que nós temos? Nós sabemos que tem um leão a 2 quilômetros de distância. Uhum. Agora, a maioria do empresário ele não sabe que esse leão está a 2 quilômetros de distância. Não estou falando que esse leão é o do imposto de renda, mas pode ser. Mas trazendo analogia para o mundo empresarial, na selva de pedra existe o leão do imposto de renda. E muitas vezes ele está caminhando na direção do leão e ele nem sabe, né? Ele nem sabe. Fugindo. Então, o que o Jonas colocou é o quê? A falta de informação. Então, a falta de informação, a falta de clareza, a falta de transparência, indicadores, né, que te tragam informações para que você possa realmente tomar a decisão. Vamos colocar aqui, qual é um indicador que todo empresário, né, deve acompanhar e que o empresário é apaixonado por esse indicador? Retorno do capital investido. Então, até fazendo uma analogia com vários empresários, e vou até me incluir já nessa condição, você percebe o seguinte, todos nós, empresários, começamos ali com alguma economia na pessoa física e resolve virar pessoa jurídica. Você vai para a pessoa jurídica, você vai só ou com sócio para ter o quê? Para ter lucro. E esse lucro, em algum momento, ele é distribuído. Mas a gente percebe que quanto maior o seu patrimônio, ou seja, quanto mais o seu patrimônio cresce, menor costuma ser o seu retorno de capital investido. Por quê? Porque você começa a virar um agente social. Então, nós que somos empresários, nós que empregamos, nós que geramos renda, nós que pagamos os tributos, nós somos agente social, não só nesse país, mas em especial nesse país. Então, nós bancamos uma máquina.
né? Com todo respeito, o Estado não produz. Quem produz são as empresas. E é as empresas que bancam essa máquina. Aí eu estava falando do retorno do capital investido. Então, quantos empresários que têm na mão qual é o retorno do capital investido dele? Eu vou colocar aqui um segmento que a gente tem muito na carteira, que o investimento é alto e o retorno é pequeno. Postos de combustíveis. Vocês têm noção de quanto que um posto de combustível ele dá de margem de lucro líquida final? Não tenho a mínima Cara, é noção. abaixo de 1%? Se o empresário for muito bom gestor, se ele gerir muito bem, se ele tiver muito bem apoiado por uma contabilidade, ele vai ter, em média, 4% de margem de lucro. Tá, isso é o lucro. Bruto. Lucro, margem de lucro líquida, final. Mas esse 4% é lucro. E se você pegar esse 4%, quanto que é de retorno do capital investido? Porque hoje, será que você consegue montar um posto, vamos falar em cidade do interior, você consegue montar um posto de combustível com menos de 5 milhões de reais? Eu acredito que não. Acredito. Pela tecnologia que está hoje. Estrutura. Começar pelo terreno, né? Começar pelo terreno. Então, retorno de capital investido é fundamental que o empresário esteja atento a isso. Então, tem segmentos com margem maior, tem segmentos com margem menor, e o empresário tem que estar muito atento a não só esse indicador. Mas por que eu trouxe o indicador aqui, retorno do capital investido? Porque quando você analisa retorno do capital investido, você está analisando vários indicadores que está dentro desse indicador. Então, nós temos aqui conhecimento de empresas. Vou citar um empresário em Goiânia, que é da área da saúde, um grande empresário aqui em Goiânia, da área da saúde, que painel igual esse aqui que nós estamos vendo, ele tem uns 20 na sala dele. Parece exagero, mas por quê? Porque cada gestor tem um painel desse para analisar os indicadores de tudo que acontece. Não é só saúde mais, eles expandiram, né, para outras áreas, mas começou na saúde. Então, quanto mais análise, vamos fechar essa analogia, se você dirige um carro sem um painel, você está com risco total de sofrer um acidente. E se você, empresário, está dirigindo a sua empresa sem um painel, sem um BI, sem um apoio de um contador que vai te apoiar na gestão financeira do seu negócio, você está correndo um sério risco de ser atropelado, de sofrer um acidente, de quebrar o seu negócio. Então, não dá para gerir sem contabilidade. Eu poderia dizer que o empresário, né, que ainda insiste em gerir sem contabilidade, é um aventureiro. Ele está aventurando, e por isso que, às vezes, ele tem essa dificuldade. Bom demais. Olha, você falou no início que a Contec, ela pega o empresário. Veja se eu entendi certo. Ela pega o empresário que está no sistema ali do Simples Nacional, no lucro presumido, e ela trata como se fosse lucro real. Ou seja, ela vê o gasto, ela vê o custo, ela vê o faturamento. Então, tem toda essa gestão. Isso é um dos diferenciais, é isso? E quais os outros diferenciais da Contec? Sim, um dos diferenciais realmente é esse. Muito obrigado pela forma, né, que você trouxe as informações aí. Porque através do lucro real, quando você trata um Simples Nacional, um lucro presumido como se fosse lucro real, você está fazendo escrituração contábil completa. E quando você faz a escrituração contábil completa, você consegue levar as informações que o empresário precisa para navegar melhor. Ou seja, você coloca a bússola na mão dele, você entrega o painel, né, para que ele possa navegar melhor. E o que a gente mais vê no mercado, Jonas, as empresas do Simples, a maioria não tem contabilidade. E aí você pode chegar em algumas empresas contábeis e pedir contabilidade das empresas. Não tem. Então, como que eu sou uma empresa contábil e não estou fazendo contabilidade?
na maioria das vezes é um acordo com o empresário que não quer a contabilidade, porque ele acredita que ele vai ter um custo menor. Ele quer um preço. Ele quer um preço. Então ele quer tá um serviço. Ele está em busca de preço, ele não está em busca de valor. Então, mas nós, como contadores, precisa mostrar isso para os empresários. E eu acho que a gente deve estar partindo aqui quase para o final, eu quero trazer aqui... Temos uns minutinhos. Quero trazer uma informação aqui também, e olhando, né, sempre para esse nome aí, que a gente acaba tendo uma paixão e consegue ver muita coisa nesse nome. Um orgulho, né? Um orgulho muito grande. Da entrega. Então, é a Contec que faz acontecer, é a contabilidade com propósito, é a Contec que quer contribuir com os empresários na gestão dos negócios, mas nós precisamos da permissão desses empresários também. E aí, para ter a permissão desses empresários, é onde eu entro agora. Uma empresa de contabilidade, eu tenho falado isso cada vez mais com o nosso time, ela passa a ser, Crispim, muito mais uma empresa de tecnologia e de educação do que de própria contabilidade. Então, nós estamos aqui num momento que não deixa de ser educacional. Justamente. Né? Eu estava conversando com o Crispim aqui antes da gente iniciar, falando de tecnologia, falando de inteligência artificial, falando de robotização. Então, uma empresa de contabilidade que ela não entendeu ainda que ela é uma empresa de tecnologia e de educação, ela vai sair do mercado. Porque a contabilidade em si é só a ciência que essa empresa usa para conduzir o carro, para conduzir o negócio. Então, é essas palavras aí que eu queria deixar para a gente entender. E isso não é só com empresa contábil. Se a gente for analisar, quase todas as empresas hoje é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de educação, mas a empresa de contabilidade, eu acredito que ela saiu à frente, ainda mais aí o pós-pandemia, que nós tivemos uma evolução aí de, no mínimo, 10 anos. O que ia acontecer daqui 10 anos já está acontecendo. Ótimo. Nós falamos da ciência contábil e das expertises dos direitos, né? Agora vamos pular para dentro da Contec mesmo, realmente. Vamos pular lá para dentro. Conhecemos a sociedade, conhecemos a metodologia. E primeiro, para a gente pular lá para dentro, o nome Contec. Como surgiu? O que ele é formado? Ele é abreviação de alguma coisa? Maravilha. Aqui saem umas perguntas muito boas, né? Então, olha só, a Contec. A Contec é um nome muito sugestivo, tá, para a contabilidade. Então, vocês podem encontrar a Contec em várias outras cidades. Nós temos 3 Contec. Essa logo é a nossa, é registrada. E Contec, quando nasceu Contabilidade Técnica de Séries. Nós pensamos pequeno na época, né? A gente estava pensando em séries. Mas foi rápido para mim entender que Séries está na região do Vale de São Patrício, que nós poderíamos atender todo o Vale de São Patrício, que a gente poderia atender o Médio Norte Goiano, e que depois a gente veio para Goiânia para atender a Grande Goiânia e cidades do sul, do sudeste do estado de Goiás. Hoje a gente consegue atender todo o estado de Goiás, né? Hoje somos uma equipe aí de 80 profissionais e que consegue atender todo o estado. Perfeito, adorei. Legal. E fica a dica que você mesmo pôs, né? Acontece. Faz acontecer. Dá para tirar a gestão contábil empresarial e colocar assim, Contec, a contabilidade que faz acontecer. Ixi, Mário, fica ótimo. Eu quero agora explorar um pouco o Wellington, porque você olhou para mim, me chamou e eu arrepiei. Toma que o filho é teu. Cara, falou de educação, falou comigo. E falou de Não, tecnologia. Falou de inteligência artificial, eu não quero, eu não quero nem entrar pra briga, que aí sim nós vamos trocar facada aqui. Mas assim, falando de projetos futuros, como é que a Contec enxerga a posição dela na educação de empresários? Porque o que eu tenho observado assim, num panorama geral, é uma falta de conhecimento muito grande, né? A gente aqui que recebe pessoas na área de vendas, contabilidade, área de imobiliária, marketing de pessoas, né? Marketing de pessoas, tráfego pago. A gente tem observado que o empresário, ele de fato, ele acaba não sabendo
o que procurar, o que buscar dessas pessoas, o que... eu posso ter um DRE na mão, aí algumas vezes é até pior. Meu DRE tá cheio de vermelhinho ali e eu não sei o que tá acontecendo, né? No meu painel do carro. E o que eu faço, né? Muito menos o que eu faço. Então, dentro disso, a Contec enxerga essa área educacional em algum momento para trazer alguma coisa aí de futuro para, toma aqui um manual do que você precisa ter no seu DRE, o que cada coisa significa, subiu, desceu, o que é isso? Isso aí tem ainda em algum projeto futuro da Contec? Sim, nós já temos um projeto, né, que é a Universidade Contec. É um projeto que está adormecido, mas que ele já existe. E por que ele existe? Em função de enxergar a necessidade. Então, a Unicontec. Vamos começar de dentro... O Uni acontece. Vamos começar de dentro para fora. Então, o que a gente tem visto falar muito todos os dias e a sociedade reclamando? Olha só, as oportunidades que nós temos no mercado, mas talvez é mais fácil reclamar, para não afirmar que é mais fácil reclamar. Por quê? Quando eu reclamo, eu não preciso... assumir a responsabilidade. Eu não preciso mudar. Então, enquanto eu estou reclamando, eu não preciso mudar. Certo? Se eu não preciso mudar, eu estou aonde? Na zona de conforto, que é o lugar que a maioria quer estar. Então, começando de dentro para fora, não tem mão de obra, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Não é isso que a gente vê falar todos os dias? O tempo inteiro. Tá, por que você não começou a desenvolver a sua mão de obra? Então, a Contec, ela já está atenta a isso. Nós temos profissionais dentro da nossa empresa hoje que já desenvolve pessoas. Eu fui um grande desenvolvedor de pessoas no passado. Eu tenho a honra de dizer aqui que nasceu de dentro da Contec em 26 anos, porque é uma empresa, né, que, como eu falei, nós temos 55 anos de mercado, mas 26 de Contec, que é a empresa que foi sucessora da Veiga Contabilidade. Então, nesses 26 anos, nasceu 9 empresas de dentro da nossa. Isso prova que a Contec é uma empresa formadora. E continuamos aí formando mão de obra. Então, na maioria dos casos, a nossa mão de obra ela ainda é formada por nós. Hoje, pelo crescimento, já vem mão de obra de fora, mas a gente ainda forma muito. Então, eu falei da formação interna, falei de dentro para fora. Esse é o projeto da Universidade Contec. Agora vamos lá para o empresário. O empresário está lá com dor de mão de obra. Quanto mais eu capacito esse colaborador desse empresário, vou chamar aqui de meu cliente, então o empresário, cliente Contec, quanto mais a gente capacita o colaborador dele, mais flui a comunicação entre esse empresário e entre a Contec. Quanto mais tem essa fluidez, mais rápido e com assertividade eu consigo levar a resposta para esse empresário. Porque não é transferindo a culpa, mas na maioria dos casos, o problema está na mão de obra lá dentro da empresa, que não tem qualificação. Certo? Vamos colocar no caso, vamos colocar aqui na área financeira, que é a parte de uma empresa que mais comunica com a contabilidade. E aí, né, com todo respeito, mas é o que acontece a nível nacional. Quem que você coloca para ocupar um cargo financeiro na sua empresa? Geralmente a gente vai trazer alguém da nossa confiança. Quem é da nossa confiança? Ou é a esposa, ou é um filho. A gente vai trazer alguém da nossa confiança. Mas nem sempre esse profissional que é da nossa confiança, ele tem conhecimento específico. Justamente. E aí você não vai cobrar, porque é alguém da família. Se você cobra, você cria um problema em casa. Então, por isso já existe aí as empresas hoje de BPO financeiro, que é uma boa alternativa. Hoje a Contec não está focada em BPO financeiro, mas nós temos todo um ecossistema, que nós temos parceiros
que fornece essa mão de obra. Nós temos aqui um case de sucesso em Goiânia, de um BPO financeiro que levou a empresa de contabilidade, que é a Contec, e juntos a gente tem feito uma excelente entrega. Então, eu falei aqui, Crispim, da Universidade Contec, da Unicontec, formando a mão de obra de dentro para fora. Aí nós falamos agora, vamos lá nesse empresário, que é cliente nosso, em primeiro lugar, e contribuir na formação da mão de obra desse profissional que está lá dentro. E aí, depois, a gente pode levar essa Universidade Contec para oferecer esses cursos e treinamentos para a sociedade de uma forma em geral. Cursos, nós não vamos falar aqui porque seriam os mais variados, mas vou citar alguns. Vamos formar na área de escrituração fiscal? Vamos formar na área de departamento pessoal? Vamos formar na área de escrituração contábil? Vamos formar na área de legalização, que é aquela parte de constituição, alteração, baixas das empresas? Até aqui, eu falei só dos 4 departamentos principais de uma empresa contábil. Mas aonde está a dor do empresário? Tem um grande problema em todas as empresas a nível mundial, aí não é nem Brasil mais, estoque. Então, eu costumo dizer assim, se você é um prestador de serviço, possivelmente você não tem estoque de mercadoria, você tem estoque de suprimentos. Você já tem uma grande vantagem, porque imagina as empresas na área de alimentação, que tem que ter um controle rigoroso de estoque. Imagina as empresas que têm produtos perecíveis, produtos que vencem. Até mesmo a empresa de calçados, que em algum momento ali o calçado sai de moda e vira fuso, seções de peça. Então, você pode trazer formação na área de controle de estoque. A dor maior do empresário, viu, Frank? Eu costumo dizer, eu acho que eu posso assumir isso aqui, a dor maior, financeira. Porque o empresário, ele tem, no mínimo, 3 capacidades. Todo mundo que se candidata a ser empresário, ele tem que ter, no mínimo, 3 capacidades. Então, se você imaginar aqui a figura de um triângulo, você vai ver aqui, numa ponta, a capacidade técnica. Em algum momento, ele desenvolveu uma habilidade técnica e ele tem capacidade técnica. Se nós temos capacidade técnica, podemos afirmar que devemos ter capacidade financeira. Perfeito. Se eu tenho uma capacidade técnica, se eu consigo entregar algo, eu vou gerar finanças. Só que no topo aqui do triângulo, da pirâmide, está a capacidade administrativa, a capacidade de gestão. Aí agora eu tenho que gerir essa operação, eu tenho que gerir essas finanças. Aí eu volto e invisto na capacidade operacional. Então, olha só isso aqui funcionando. Capacidade operacional, que gera financeiro, que aí eu venho e administro. Eu devolvo para a operação, faço mais finanças, administro bem, volto para a operação. Então, é no mínimo essas 3 capacidades. Se você pegar, aqui, Crispim, que você é um amante aí também da educação, se nós pegarmos só essas 3 pontas, eu estou vendo que ele está anotando tudo, vai sair conteúdo desse rabisco dele aí, que não é pouco. Que é isso? É uma Bíblia aqui. Vamos fazer um livro? Dá para sair um livro desse negócio. Dá. Nós temos um projeto de livro, hein? Então, bora ter um projeto. Então, olha só, a capacidade de operação, a capacidade financeira e a capacidade administrativa, dá para girar quantos cursos e treinamentos em volta disso aqui. Nossa. Então, nós temos aí, a nível nacional, Grupo G4, né, e que vem se destacando e que vem ajudando muitos empresários. De dentro para fora também. De dentro para fora, né, e agora já estão aí conhecidos aí mundialmente, ajudando as empresas, né, a se capacitarem, a se desenvolver. Então, o empresário, ele é realmente carente, ele realmente precisa de apoio, né, e precisa de profissionais no mercado que queira abraçar essa causa. E eu vejo o contador como um grande profissional para poder ajudar
esses empresários pelo conhecimento que o contador tem. Aí já é uma defesa, né, da minha profissão, mas um contador ele acaba entendendo um pouco de sociologia, ele entende de psicologia, que todas as profissões acabam entendendo dessas duas, mas aí ele tem noção de direito tributário, ele tem noção de direito trabalhista, de psicologia. Ele é um bom administrador, né? Ele é um bom psicólogo. Então, assim, é um bom psicólogo. Então, tem várias habilidades, né? Um contador, ele tem várias habilidades se ele realmente dedica a sua profissão. Então, ele consegue ter uma boa entrega. O Wellington Santos. Sim, meu querido. Antes de nós chegar no momento. Sabe que momento é esse? Que é de finalizar, né? Está acabando. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Mas vou fazer ela assim mesmo. Vai ficar o reverso. Você já pôs a resposta. O que seria essa pergunta? Se quiser contribuir com mais alguma coisa. Porque eu vejo, assim, e é um sentimento que eu tenho, já fiz até essa pergunta para outros profissionais, que a contabilidade, quem não se adaptar ou melhorar, está com os dias contados, por causa da tecnologia das informações, né? E da comunicação das inteligências, né? Hoje já tem sistema que faz essa parte de tributos todos, automático, né? Gera sozinho isso. E você mostrou, né, os diferenciais da Contec. Por que ela vai continuar existindo no mercado? Por muitos anos. Eu vou te devolver uma pergunta. Você acredita na sorte? Não. Por muito tempo que eu não acredito. Eu acho que assim, né? Já acreditei muito, mas a primeira coisa é acreditar. Mas para mim acreditar em algo, é bom que eu entenda o que é esse algo. Então, eu vou trazer o seguinte. Conhecimento em uma área específica. Conhecimento em alguma área específica. Então... um conhece muito de inteligência artificial, o outro conhece contabilidade, o outro conhece crescimento de uniforme, o outro conhece de crescimento. Então, se você tem conhecimento específico em alguma área e você emprega tecnologia, você tem sorte. Então, o que é o significado de sorte para mim? O significado de sorte para mim é conhecimento mais tecnologia. Aí você vai ter sorte, mas isso tem que ser empregado, isso tem que ser colocado para funcionar. E aí, se você não gosta de contabilidade, não é obrigado a gostar. Eu sei que é uma ciência que não é muito apaixonante, mas deixe de gostar de contabilidade e passa a gostar de tecnologia e conhecimento. Você vai começar a entender mais sobre contabilidade. Então, eu falei que não só a Contec, mas todas as empresas contábeis está caminhando para ser uma empresa de educação e tecnologia. Então, através da educação, você busca conhecimento. E através desse conhecimento associado à tecnologia, você começa a ter sorte. E aí eu encerro essa parte dizendo que, né, todos nós, seres humanos, nós temos algumas necessidades que são básicas. Vou tentar trazer essas necessidades aqui. Nós temos a necessidade olha só, tanto que o ser humano é complexo. Nós temos a necessidade da certeza. A certeza que esse podcast ia acontecer, a certeza de que eu tenho uma água, a certeza de que eu tenho uma vitamina aqui, né? Então, eu quero ter essa certeza. Ao mesmo tempo que eu quero ter certeza, eu tenho necessidades de incerteza. Olha que legal. E a necessidade da incerteza, eu vou trazer ela como a necessidade de arriscar, a necessidade de correr risco, a necessidade de viajar para um local diferente. Aí nós temos a outra necessidade, que é a necessidade da conexão, que está relacionada ao amor. E aí vem a necessidade que nós achamos que não tem, mas todos nós temos também, a necessidade da significância. Eu preciso ser significante para alguém, eu preciso ser importante para alguém. Então, eu falei de 4 necessidades básicas. Vamos lá? Então, nós temos a necessidade da certeza, da incerteza, da conexão que está relacionada ao amor e a necessidade da significância. Significância. Né? E aí, por último, né, falta 2, que eu falei que são 6 necessidades. Essas últimas necessidades que eu vou citar, nós precisamos admitir isso.
a necessidade de aprendizagem e a necessidade de contribuição. Aí essas duas vai te levar para a prosperidade, essas duas vai te levar para a evolução. Mas enquanto nós não chegamos nessas duas, nós vamos esfolando aí nas 4 primeiras. Aí na hora que você entende, ó, contribuir faz sentido, que é o trabalho que vocês fazem aqui hoje, né? E buscar conhecimento faz sentido, aí a sua vida começa a ter uma transformação. E eu gosto de falar isso dentro da contabilidade, porque empresário, você precisa buscar mais conhecimento. Empresário, né? Você precisa se permitir na contribuição que você já faz muito, mas você pode fazer cada vez mais. Né? Quanto mais eu emprego, mais eu gero renda, mais eu gero crescimento. Em algum momento vem os desânimos? Vem, mas é melhor a gente continuar lutando, a gente continuar buscando esse crescimento, empregando os nossos esforços, né, do que desistir. Porque todo empresário, eu acredito que ele já foi empregado um dia, então ele já subiu de nível. Né, e ele deve insistir, ele deve permanecer, ele não deve desistir. Em algum momento, por situações adversas, talvez você desista. Mas fica essa mensagem final, a necessidade de buscar o conhecimento. Não acaba, não. Eu não vou conseguir dormir se eu não te fizer uma pergunta que tá me martelando aqui. Eu tenho um aqui também. Cara, que sabedoria, que coisa incrível. Tá muito legal isso aqui, viu? Cara, tá além da contabilidade. Fantástico, fantástico. Ele falou, né, que tem que ir além da contabilidade. Nossa, nós vamos ter que marcar mais uns 2. Mas vamos falar o seguinte, olha. Você falou que quem reclama terceiriza a responsabilidade. Não, eu achei fantástico. Aqui, ó. Aí depois eu pego o seguinte, o Wellington cria uma Unicontec, pensando que, por exemplo, a mão de obra do seu funcionário, que é responsabilidade dele, mas espera aí, eu posso contribuir com isso aqui. Então, você meio que, cara, eu vou te ajudar no seu problema. Então, você se corresponsabiliza pelo seu cliente, pelo funcionário do seu cliente. Você está ali criando uma ferramenta para que o seu cliente seja melhor. Então, você tem isso de corresponsabilizar com a sociedade, com as pessoas. Sim. O Wellington é uma pessoa que se importa. Independente, a Contec é maravilhosa, mas ela é personificação do Wellington e dos seus sócios. Porque o Wellington e talvez os sócios, que eu não conheço, mas a gente vê que são pessoas que se importam, né? Dá uma passeada sobre os outros projetos que você tem, além da Contec, para a gente entender. Coisa rápida, eu sei que o nosso podcast já está acabando, mas precisa ficar um gostinho, cara, eu quero conhecer isso aqui, eu quero conhecer isso aqui. O que mais que você tem além da Contec? E eu contribuo com essa pergunta, que faz todo sentido, que eu peguei aqui, não sei se poderia falar, mas eu peguei na capa do seu celular aqui. Na capa do celular. WS, que é uma marca registrada, e acho que vai encaixar com o Jonas fez. Vou introduzir com a frase: conduzir pessoas e equilibrar empresas. Que projeto é esse? Sim, então, você olhou aí, né, na capa, é um painel e que eu faço questão de usar diariamente e que comece por mim. Só existe, né, os demais projetos se eu estiver bem, se eu estiver cuidando de mim. Então, eu acredito que o WS, o Wellington Santos, que é conduzir pessoas e equilibrar empresas, né, então, é equilibrar. As empresas precisam de equilíbrio. E o Wellington conduzir pessoas porque ele acredita que essa é a missão dele. É conduzir pessoas para um caminho melhor, é conduzir pessoas para o sucesso. Eu tive, né, e recebi oportunidades e aí passou a ser uma das a minha missão de vida, conduzir pessoas. E aí nasce, você viu aí após o Wellington, a Contec. Então, a Contec é o meu maior projeto hoje. Mas, diante de tudo que eu já vivi e as experiências que eu passei, nos últimos 10 anos, ou melhor, já tem mais de 10 anos isso, nós começamos a trabalhar uma metodologia. E eu sempre trabalhei essa metodologia como pro bono, ou seja, eu nunca cobrei por isso.
E eu sempre fiz isso focado mais no nosso time, alguns colaboradores de clientes e amigos, de uma forma em geral, nos grupos que a gente convive. Então, comecei a trabalhar um método que eu chamo de PEP, mas eu não quero entrar muito no nome, nem ficar preso no método PEP, mas é entender o que é isso. Então, o que a gente percebeu? Por que as pessoas não prosperam ou prosperam menos do que poderiam prosperar? Porque não tem planejamento. Então, quando você busca ter um planejamento sistêmico, um planejamento organizado, um planejamento com acompanhamento, você vai ter o desejo da execução desse projeto. Então, eu planejei, agora eu executo. E se você executa, vem a prosperidade. Então, eu quero traduzir o PEP, que é Planejamento Estratégico Pessoal, é um ambiente que eu vivo diariamente, né, um ambiente estratégico, é um dos meus talentos, talvez o maior. Eu quero traduzir isso em planeje, execute e prospere. Então, é esse projeto que eu quero trazer num nível educacional agora. E aí eu preciso dizer, né, que isso fique bem claro, que é pessoal. Porque nós precisamos desenvolver as pessoas para desenvolver as empresas. Então, nós temos várias empresas que não estão sendo desenvolvidas porque as pessoas não estão desenvolvidas. Aí, se eu desenvolvo as pessoas e levo essas pessoas para as empresas... então, nós temos um sócio hoje, que é o Roberto Júnior, um contador totalmente focado em finanças, é um grande estudioso e ele teve essa percepção também. Porque quando ele chega em uma empresa com uma consultoria financeira e que ele vê que tem uma dor dentro daquela empresa, na maioria dos casos, o tratamento não deve ser na empresa, o tratamento deve ser no empresário. É o famoso entre a cadeira e a mesa, né? Sim. Então aquele probleminha tá ali entre a cadeira e a mesa. Exatamente. Então é você voltar, né, para o planejamento estratégico pessoal. E aí, se eu fosse trazer etapas, né, desse planejamento... Não, você não vai contar aqui não. Vai fazer outro podcast para falar só do PEP. Fica o gostinho. Só do WS. Daria para discorrer, só do WS. Daria para discorrer rapidamente aqui, né? Mas o WS é o Wellington Santos, que é um empreendedor, que é um apaixonado pela educação, é um apaixonado pela transformação. O meu negócio maior hoje é contabilidade, mas o que eu entendi? Eu entendi que eu sou apaixonado pelo desenvolvimento humano. É isso que transforma, é isso que vai mudar o mundo, é isso que muda tudo à nossa volta. As pessoas. É isso que muda as pessoas. Bacana. Agora nós chegamos no momento. Mas você vai fazer a pergunta da lápide, né? Essa, ele pré-respondeu, né? Ele pré-respondeu. A gente falou muito de crescimento, de legado, de transformação, de jornada. E agora chegou aquele momento, o WS, que é o Wellington Santos, que é o legado, que é a famosa, quando você estiver lá com sua lápide lá, qual que seria a sua frase da lápide, mas para chegar na frase, o que é o legado que o Wellington Santos quer deixar para o mundo? Que nós falamos de para as pessoas. Eu acredito muito na iluminação da humanidade, na iluminação das pessoas, e aí não em sentido religioso, né? Mas é contribuir com a iluminação da humanidade. Então, levar luz, né, para as pessoas que, às vezes, estão na escuridão. E que escuridão é essa? Às vezes, é só você mostrar um caminho. Então, todos nós podemos e devemos ter mentor. E quando você fala em mentor, às vezes a gente acredita que é alguém que é muito melhor do que a gente, que vai cobrar um valor exorbitante que a gente não consegue pagar. Mas uma pessoa da construção civil, um exemplo, que trabalha como servente de pedreiro, esse cara é um mentor meu em várias situações. Uau. Que eu não tenho conhecimento que ele tem. Então, é a gente trazer essa iluminação. Então, todos nós podemos iluminar, né? Então, eu quero, já faço e pretendo continuar sendo
fazer parte do movimento de iluminação da humanidade. E isso é algo que me faz continuar, é algo que me traz motivo, né, para continuar essa caminhada. Que maravilha, gente. Tem alguma contribuição final para falar? Suas contribuições? A contribuição é agradecer aqui, né, o Bora App por essa oportunidade, né, por esse dia que com certeza vai ficar marcado aí para mim, né, com essas contribuições, e agradecer aqui o Frank, agradecer o Crispim, agradecer o Jonas, né, pelo convite. O Jonas foi o que fez o primeiro contato aí, e fica à disposição para a gente poder falar aqui uma outra hora, quem sabe, do planejamento estratégico pessoal, que é o planejar, o executar e prosperar através de metodologia, tá? Com 7 etapas que realmente funcionam. Fica a dica, hein, gente? Então, isso aí já está provado que é funcional. Se seguir, vai acontecer, vai dar certo. Aonde eu acho, para começar a acompanhar. E onde a gente encontra você, por enquanto, seus podem contatos, acessar aí, né? @WSantosContador. Então, W de Wellington, Santos, sobrenome, contador. @WSantosContador. Eu tenho feito algumas postagens, tenho feito alguns vídeos, algumas publicações, fazendo questionamentos positivos, né, para que a gente possa encarar, de fato, a mudança, né, que vai trazer melhoria para nossas vidas. A Contec? A Contec, acho que é A Contec é @Contec Gestão. Perfeito. Tá bom? Uau, que louco. Meu amigo comandante da nave, Jonas Naves. Eu tô com um problema sério. Vou querer trazer esse cara toda semana agora. Porque, de verdade, assim, não é sempre que a gente fala isso, mas essa entrevista hoje com você me fez hoje um pouco, talvez muito melhor do que antes de começar a entrevista. E se é esse o seu propósito, você tá seguindo nele. E é muito, muito bacana isso. Então, fiquei viciado, vou ter que trazer esse cara direto, não tem jeito. Fantástico, muito bom, vou te acompanhar. Te agradeço muito, muito esse transbordo de conhecimento, o Frank sempre fala. E quando a pessoa tem um propósito e faz por propósito, parece que as coisas são tão naturais, você ensina sem nem perceber que você está ensinando, né? Isso é muito bacana, muito feliz. Fiquem com Deus, mundão aí. Estamos aqui, Jonas Naves Oficial. Segue lá e estamos aí coordenando o crescimento do BNI, coordenando o crescimento desse podcast fantástico que você vai ouvir falar muito sobre Bora Up. Escreve aí na agendinha que muito se há de ouvir. Obrigado. Muito obrigado. Meu príncipe, contigo. Rapaz, eu tenho um carinho particular pela educação, né? Acho que o Wellington aí compartilha disso também. É muito interessante que parece que a gente senta pelo propósito, né? A gente algumas vezes aqui vai bater um papo e tal e vai se conhecendo e se conectando por propósito. O Bora Up, ele nasceu disso, de construir uma entrega para um empresário, né? O empresário, ele sofre disso. O empresário sozinho, da primeira temporada, né? Então, eu agradeço imensamente a sua participação, foi uma honra imensa. Você já passa para ele os boletos e os canhotos para assumir parte da bancada, comprar a cadeira, lustrar e seguir, porque a gente tem muita coisa para partilhar com o empresário, tem muita coisa para construir. Um empresário, cada dia que passa, agora eu já não acho ele sozinho, eu acho ele um pouco perdido. Né? A gente não tem faculdade de empresário. A gente tem faculdade de Direito, Medicina, não sei o quê, Engenharia, mas não tem faculdade de empresário. Boa, essa foi boa. E o cara apanha forte. Então, agradeço imensamente, assim, do fundo do meu coração, foi top, foi igual o Jonas falou, a gente extrapola porque a gente gosta muito do conteúdo. E para você que está aí do lado, você sabe, aqui cada entrevista... Quantas contabilidades já sentaram aqui? Quantas vezes foi igual? Nunca tivemos uma entrevista, uma participação igual a outra. Porque cada convidado tem uma forma diferente de seguir o seu caminho, de construir o que ele veio, né? E o propósito dele na Terra.
Meu nome é Diogo Crispim, da @diogocrisp.ia. Lá você entra e vai saber sobre tecnologia, inteligência artificial, como a inteligência pode te ajudar mais. E eu saio daqui com o coração cheio, transbordado de conhecimento, propósito. E assim, apaixonado pela mesa. Hoje foi foda, meu cara. Eu fico sem palavras de trazer o agradecimento, que eu acho que nós cumprimos nosso papel aqui hoje com você, ué. Trazendo o quê? O meu caminhão vai sair daqui arriado, com tanta, né? Nós falamos de conhecimento, de informação, com tanto transbordo de entrega. Eu, com certeza, vou sair daqui diferente do que eu sentei. Se é o completo que o Jonas falou, se foi o objetivo, e esse é o objetivo de vida, transformar pessoas, pode ter certeza que você vai sair, 3 aqui, vai sair impactado com isso. A gratidão é minha pela oportunidade, então quero agradecer mais uma vez o Frank, quero te agradecer aí, Crispim, quero agradecer o Jonas por essa oportunidade. De quem sai daqui satisfeito, quem sai alegre, quem sai aqui com sentimento de realização, sou eu, né, de poder ter contribuído de alguma forma, de ter deixado aqui um pouco, né, do que a gente aprende, do que a gente busca, e nós estamos aqui para contribuir sempre com a transformação das pessoas, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, né, e fazer essas pessoas acreditar que a vida dá certo. Então, deu certo para mim, pode dar certo para você, né? Se algum dia bater aquele desânimo, vai acontecer, se o farol baixar, né, busque normal, né? Uma luz, busque alguém que possa contribuir com você, porque são essas pessoas que vai fazer a sua caminhada brilhar, que vai fazer você chegar no êxito. Então é isso. E a gente finaliza assim, segue-nos lá nas redes sociais, no YouTube é @BoraUp, tudo junto, podcast, e no Instagram, @BoraUp, tá? Curte, compartilha, porque aqui, igual o Crispim falou, nós já arrumamos outra frase aqui pro BoraUp, é a faculdade de transformação de empresários. Já arrumamos uma matéria aqui, viu? Obrigado mais uma vez, Wed. Obrigado a vocês que nos assistiu aí de casa ao vivo. Logo, logo vai sair esse episódio transformador, tá? Fica a dica para vocês. E com o coração partido de ter que finalizar, seguimos, gente. Muito obrigado, fique com Deus e até mais. Uhul!